Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro. Hoje eu estou aqui para um vídeo especial para você que vai fazer o concurso do IBGE para supervisor de coleta e qualidade. Hoje eu vou resolver 20 questões da banca FGV de noções de administração e situações gerenciais. A administração é a minha especialidade. Aqui no meu canal do YouTube temos muitos vídeos de administração. Pessoal, esse vídeo, neste concurso 2025/2026, neste processo seletivo para temporários, este vídeo só serve para você que vai fazer prova para o cargo de supervisor de coleta e qualidade. Se você vai fazer para o APM, não serve, tá bom? O ideal é que você faça os dois, né? Então, este cargo exige o nível médio, mais Carteira Nacional de Habilitação B ou superior. São 1.110 vagas espalhadas por todo o Brasil. A remuneração é R$ 3.379, mais um auxílio alimentação de R$ 1.175. Na nossa prova objetiva, tem português, tem raciocínio lógico, tem ética, tem informática e, olha, tem noções de administração e situações gerenciais com 14 questões. E tem geografia também, tá bom? Então, noções de administração e situações gerenciais é exatamente essa disciplina que diferencia esse cargo do outro, tá? Basicamente, essa diferença. Tem umas diferençazinhas dentro do programa de informática? Tem. Mas a essência é esta aqui a principal diferença. Essa disciplina não cai para o cargo de agente de mapeamento, tá bom? Olha só, esse aqui é o programa. Aspectos gerais da administração, organizações como sistemas abertos, funções administrativas, que é o tema mais importante desse programa, na minha opinião, motivação, comunicação, liderança, extremamente importante também, não tanto quanto funções administrativas, processo decisório e resolução de problemas, noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas. Aqui mostra que você precisa estudar gestão de pessoas, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, eficiência e funcionamento de grupos, o indivíduo na organização, papéis e interações. Tem que estudar os 10 papéis do administrador, trabalho em equipe, responsabilidade, coordenação, autoridade, poder, delegação, avaliação de desempenho de pessoas, compromisso com a qualidade nos serviços prestados. Tem que estudar um pouco de atendimento ao público, inclusive. Nessa aula, eu vou fazer algumas questões, 20, de alguns desses assuntos aqui. No nosso curso completo, a gente tem, inclusive, listas e listas de Quebrando a Banca da FGV direcionados. Pessoal, antes de eu começar, deixa eu dizer aqui, nós temos na loja do concurseiro cursos super em conta, tá? E muito completos. Por exemplo, para o agente de pesquisas e mapeamento, apenas R$ 169. Videoaulas de teoria, exercício simulado, 5 maratonas com transmissão ao vivo, semana de revisão em videoaula. E para esse cargo que eu vou ministrar essa aula de supervisor de coleta e qualidade, apenas R$ 209. Completaço, completaço. Inclusive, dentro desse curso tem um pacote que os professores de geografia vão gravar com 300 questões da FGV e similares, para você chegar muito preparado. Outra coisa, se você quiser comprar só essa minha disciplina, também você pode. Todos esses cursos você consegue comprar no site Loja do Concurseiro. Só a minha disciplina está R$ 89. Vale muito mais a pena você comprar o curso completaço para supervisor por R$ 209 ou para agente de pesquisa e mapeamento por R$ 169. Mas pode, se você quiser comprar só a minha disciplina avulsa, também pode, com certeza. Ah, antes de eu começar, deixa eu te dar uma dica. Não sei se você já viu esse vídeo no YouTube. No meu YouTube e no YouTube da Loja do Concurseiro. Um vídeo maravilhoso em que eu gravei o código de ética do IBGE completo, teoria e mais 50 questões. Tem lá o PDF para você baixar e um vídeo de quase 3 horas. 2 horas e 45 minutos. Não deixa de assistir esse vídeo. Tá perfeito, com 50 questões.
Comentando, eu comento ali alternativa por alternativa e você ainda tem PDF para você baixar. Não deixa de assistir esse vídeo. Outra coisa, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, deixa um comentário, ajuda o professor. Um comentário que você deixa aqui no vídeo, você não imagina o quanto você está ajudando aqui o professor. Tá bom? Pessoal, lá no meu próprio site, vou já começar a aula. Lá no meu próprio site, eu tenho muitos cursos de administração. Então, se além desse concurso, depois você for fazer outros concursos que tem administração, arquivologia, gestão de pessoas, administração de materiais, dá uma visitada lá no meu site, Petrônio Castro, que você vai ver muitos cursos, tipo esse aqui, Quebrando a Banca FGV. Tem muitos cursos lá no meu site. Bora começar, que a gente veio aqui para resolver 20 questões da Banca FGV, todas que caíram em provas anteriores do IBGE, tá bom? Vamos à primeira questão. O presidente executivo, também conhecido pela sigla CEO, é o cargo mais importante de uma empresa, é o top, sendo considerado o topo da hierarquia da estrutura organizacional. Ele, o presidente, é responsável principalmente por tomar decisões sobre os rumos da empresa, determinando os objetivos e os meios para alcançá-los. Ele é responsável, vejam só, ele é responsável principalmente por tomar decisões sobre os rumos da empresa, determinando os objetivos e os meios de alcançá-los. Com base no enunciado apresentado, assinale a alternativa que representa a função administrativa, que é o assunto que eu disse que é o mais importante, que pode ser considerada como associada a essa destacada responsabilidade do presidente. Está aqui a responsabilidade. Ele é responsável pelo quê? Tomar decisões sobre os rumos da empresa, sobre o futuro da empresa, determinando objetivos e meios para alcançá-los. Isso é planejamento? Isso é organização? Isso é direção? Ou isso é controle? Poxa, professor, eles foram muito bonzinhos. Foram, porque você estuda que as funções administrativas são 4. PODC. Pode ser PODC. Planejamento, organização, direção e controle. E ele quer saber qual é a função administrativa. Ou é planejamento, ou é organização, ou é direção, ou é controle. Não tinha. Eles ajudaram. Letra A. Toda vez que você determina objetivos e meios para alcançá-los, você está planejando. Por exemplo, você determina um objetivo, passar na prova de supervisor de coleta e qualidade do IBGE. Se você determinou esse objetivo, você está planejando e você define os meios para alcançá-lo. Quais os meios? Eu vou estudar com a loja do concurseiro. Vou estudar com o professor Petrônio Castro. Com certeza eu vou me matar de estudar todo o tempo que sobrar na minha vida, fora do meu horário de trabalho, fora do meu estudo, eu vou estudar e eu vou conseguir essa vaga. Pronto, você definiu o objetivo, passar no concurso e os meios para alcançá-los. Você planejou. Planejamento é o nosso gabarito. Então, quais são as funções administrativas ou funções do administrador? Planejamento, organização, direção e controle. PODC. Planejamento, organização, direção e controle. Nessa aula também vamos falar de liderança, de motivação, de comunicação, tá? Vamos falar nessa aula de vários outros assuntos também. Mas primeiro, questões de funções administrativas. Planejamento, organização, direção e controle. E você precisa saber exatamente a diferença de uma para outra. Baixa o PDF. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Baixa o PDF para você acompanhar essa aula, tá bom? Planejamento. Quando é que o administrador está planejando? Porque funções administrativas, pessoal, é o seguinte, tá? São as funções do administrador. Todo administrador, ora está planejando, ora está organizando, ora está dirigindo
e ora está controlando. São as 4 funções. As 4 funções administrativas, quando reunidas, formam o que a gente chama de processo administrativo. O processo de administrar algo. As funções administrativas são isoladas. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando estão juntas, aí elas são o processo administrativo. Então, quando o administrador ele está definindo quais são os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los, ele está exercendo a função de planejamento. Pronto, exatamente o que dizia na questão. Olha o que dizia na questão. Determinando os objetivos e os meios para alcançá-los. Se ele está determinando os objetivos e atingir e como se deve fazer para alcançá-los, resposta, planejamento. Planejamento é a primeira função administrativa. Depois vem a organização. Nesse tipo de matéria, você acerta as questões através de palavras-chave. Tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado 20 questões de funções administrativas. É um dos preferidos do pessoal aqui no meu canal. 20 questões de funções administrativas. Se você não assistiu, não perde. E lá eu bato muito na tecla das palavras-chave. Toda vez que você enxergar a palavra estrutura, estruturar, estruturação, tem a ver com organizar. Primeiro você planeja, depois você organiza. Organizar é estruturar. Estruturar qualquer coisa, mas principalmente quando o administrador está definindo a estrutura organizacional, definindo o organograma da empresa. Então, estrutura, a palavra estrutura é uma palavra-chave de organização. Também, uma das mais importantes, divisão do trabalho. Tá? Uma das campeãs de cair na prova. Toda vez que o administrador está dividindo o trabalho, ele está organizando. Toda vez que ele está alocando recursos ou distribuindo recursos. Alocar ou distribuir recursos é organizar. Também quando ele está estabelecendo níveis de autoridade e responsabilidade, definindo quem manda em quem deve obediência a quem. E qual a responsabilidade? Qual a incumbência, a atribuição de cada órgão, de cada setor da empresa. Além disso, tem o termo desenhar. Seja desenhar cargos, desenhar no sentido de projetar. Desenhar cargos, desenhar tarefas, desenhar roteiros, desenhar métodos de trabalho. Desenhar é organizar. Estruturar, dividir o trabalho, alocar recursos, definir níveis de autoridade e responsabilidade, desenhar. São palavras-chave de organização. Planejamento, definir objetivos e meios para alcançá-los. Definir meios e estratégias. Falou em estratégias, está falando de planejamento. Depois vem a direção. Direção é dirigir pessoas. Mas também direção é executar, é execução, é colocar o plano em prática. Você já planejou e organizou. É como se isso tivesse sido no escritório. Mas agora chegou a hora de meter a mão na massa, de colocar o plano. Chama a tua equipe, bora explicar para eles o que é para fazer e bora orientar, coordenar, motivar, liderar, comunicar esse pessoal para que eles possam desempenhar bem o plano. Direção é interpretar os planos para os outros. Que outros? A equipe, os subordinados. E dar as instruções sobre como executar o plano em direção aos objetivos a atingir. Então, pessoal, interpretar, dar instruções, dar ordens. A direção está relacionada à ação, à execução do plano. E tem a ver com a gestão de pessoas. Toda vez que você ouvir falar em motivar pessoas, liderar, comunicar, treinar, capacitar, tem a ver com dirigir pessoas, tá? Dirigir pessoas. Controle. Controle, você verifica, é a função administrativa em que o administrador verifica, faz a verificação se os objetivos ou resultados desejados estão sendo mesmo alcançados. Você define padrões de desempenho, avalia o desempenho e propõe ações corretivas. É bem tranquilo, pessoal. Você tem que saber essas palavras-chave. A nossa segunda questão, tá?
que caiu numa prova do IBGE em 2020, elaborada pela FGV, diz assim: o diretor da área de marketing de uma empresa afirmou que é responsável por duas coisas: pela avaliação da satisfação dos clientes e também é responsável pela definição da estratégia comercial da empresa. Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, as seguintes funções administrativas. O que ele quer saber é quando o gerente está avaliando a satisfação dos clientes. Pessoal, essa palavrinha aqui diz muita coisa. Ele está avaliando, avaliar o desempenho, avaliar a satisfação. Isso só pode ser controle. Isso só pode ser controle. Avaliar a satisfação dos clientes, avaliar o desempenho dos funcionários, avaliar o desempenho da empresa. A avaliação é controle. Agora ele está definindo a estratégia. Definir a estratégia é planejamento. É planejamento. Falou em estratégia, tá? Definir estratégia, definir objetivos, definir metas. Não importa se é definir meta para o funcionário, definir metas para a empresa, definir metas de curto prazo, definir metas de longo prazo. Tudo é planejamento. Definir estratégia é planejamento. Controle e planejamento. Letra A. Controle e planejamento. Tranquila. A palavra avaliar é controlar. E a palavra estratégia tem a ver com planejamento. Aos poucos você vai se fortalecendo. Me lembrei aqui também que eu tenho um vídeo aqui no canal, no meu canal, Petrônio Castro, professor Petrônio Castro, só de questões da FGV, só de questões de funções administrativas. Tem muito vídeo interessante aqui no canal, tá bom? Não deixa de te inscrever. Outra questão da prova do IBGE lá em 2019, feita pela FGV. O funcionário está se candidatando em uma seleção interna da organização em que trabalha a uma vaga de coordenador na área de recursos humanos, cujas atribuições estão descritas como. Ele vai dizer 3 atribuições. Essas atribuições estão relacionadas, respectivamente, às seguintes funções administrativas. Vejam que cada alternativa tem 3 coisas. Eu até pintei de azul e de vermelho. Primeiro, ele está falando desenho de programas de treinamento. Se você pegou as manhas, desenhar é organizar. Se você pegou a manha, pessoal, desenhar é organizar, tá? Desenhar qualquer coisa é organizar. Desenhar programa de treinamento, desenhar cargo, desenhar é organizar. Depois ele vem aqui, definição das tarefas dos subordinados. Definir tarefa do subordinado nada mais é do que dividir tarefas, dividir o trabalho. Também é organizar, tá? Definir as tarefas, distribuir tarefas, dividir o trabalho é organizar. E olha aqui a repetição. Avaliar o desempenho, avaliar, a avaliação é controle. Quem está avaliando está controlando. Então, primeiro é organização, depois é organização de novo e depois é controle. Letra B. Desenhar qualquer coisa é organizar. Definição de tarefas para as pessoas, definição de responsabilidades, divisão de tarefas, distribuição de tarefas, divisão do trabalho, tudo é organizar. E avaliar qualquer coisa é controlar. Letra B. Letra B, tá bom? Se você está começando agora nesses assuntos, não deixa de assistir os outros vídeos meus que tem aqui no canal sobre funções administrativas, que eu quero muito que você passe, tá? Nesse concurso e em outros. Pessoal, outra tabelinha aqui de palavras-chave, tá? Para você fortalecer a sua preparação. Primeiro a gente tem planejamento.
Planejamento é definir objetivos e planos para alcançar esses objetivos. Mas também, se cair na prova, definir a missão e a visão da empresa é planejamento. Definição, qual das funções administrativas o administrador define a missão e a visão da empresa. Definir aquelas frases bonitas de missão e visão tem a ver com planejamento. Também programar atividades e elaborar orçamento. Decora. Todo mundo, quando cai na prova, elaborar orçamento, acha que é organização, mas orçamento tem a ver com planejamento. Tanto que no Brasil a gente tem o Ministério do Planejamento e Orçamento. Elaborar orçamento, programar atividades é planejamento. Dentro da função administrativa de organização, palavras mais chaves: dividir o trabalho, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade, agrupar atividades em órgãos e cargos. Agrupar. Pode ser agrupar atividades em uma estrutura lógica. Dividir o trabalho é departamentalizar, criar departamentos na empresa, é organizar. Agora aqui tem uma pegadinha, tá? Designar as atividades é organizar. Designar as pessoas é dirigir. É dirigir. Cuidado, hein? É direção. Designar pessoas é direção. Designar atividades é organização. Quais as palavras-chave de direção? Comunicar, motivar, liderar, orientar, coordenar. Tudo isso é dirigir. Essencialmente, dirigir pessoas. Por último, vem o controle. Controle é você avaliar. É você medir o desempenho, monitorar o desempenho. É você definir padrões para controlar. É você corrigir. É você ter ação corretiva. É você definir ações corretivas para os problemas que acontecerem, caso você verifique que não está sendo realizado da forma como foi planejado. Então aqui nós temos mais um quadro, tá, com palavras-chave. Vamos para mais uma questão que caiu numa prova do IBGE anterior, feito pela FGV. Uma das funções administrativas é a responsável pela distribuição das tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa. Essa função administrativa e uma de suas atribuições essenciais são, respectivamente, ele quer saber qual é a função administrativa e qual é uma das suas atribuições. Pessoal, olha só, essa função administrativa é responsável pela distribuição de tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa. Então, distribuir tarefas e recursos, dividir tarefas, alocar recursos, distribuir recursos, alocar recursos, só pode ser organização. E aí, facilitou a nossa vida. Não é planejamento e organização, não existe isso. Distribuição de tarefas e recursos. Distribuição de tarefas é organizar. Distribuição de recursos ou alocação de recursos, que é a mesma coisa, é organização. E agora me dê um exemplo de uma das atribuições da função organização. Desenhar a estrutura organizacional. Inclusive, duas palavras-chave: desenho e estrutura. Letra C. Distribuir tarefas, distribuir recursos, alocar recursos, organização. Só com isso você matava a questão. Uma das atribuições dessa função: desenhar e estruturar. Tá bom? Tranquila a nossa quarta questão. Quinta questão. Mais uma de prova anterior do IBGE. O planejamento, como função administrativa, ele pode ser aplicado segundo formas e metodologias distintas nas organizações. Nesse sentido, segundo a abrangência e a temporalidade, o planejamento pode ser classificado segundo 3 níveis organizacionais, que são
Planejamento estratégico, planejamento prático e operacional? Não. Se você já estudou alguma vez na vida, você sabe que é tático. A resposta é planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Essa é grátis, né? Uma questão facílima. Os 3 níveis de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Está aqui no desenho para você. Tem tudo isso aí no PDF. Níveis organizacionais. Temos 3 níveis organizacionais. Nível institucional, nível intermediário e nível operacional. Tá? É como se isso aqui fosse um organograma. Tá? É como se fosse um organograma. E aqui fosse cada vez mais, tá, dividindo. Aqui em cima no topo tem a alta administração, a alta diretoria, a cúpula, o CEO, o presidente. A alta administração está no nível institucional da empresa. Cabe à alta administração elaborar o planejamento estratégico. Depois a gente tem no segundo nível os gerentes, a gerência, que estão no nível intermediário da empresa e que ficam responsáveis por elaborar o planejamento tático da empresa. E no terceiro nível, nós temos os supervisores, que estão no nível operacional da empresa e que ficam responsáveis por elaborar o planejamento operacional. Primeiro, a alta cúpula elabora o planejamento estratégico, que serve para a empresa toda. Depois vem os gerentes. Eles olham o planejamento estratégico e, de acordo com ele, eles elaboram o planejamento do seu departamento, da sua unidade, da sua divisão. Por exemplo, departamento de materiais, departamento financeiro, departamento de gestão de pessoas. E depois, cada supervisor olha para o planejamento tático e elabora o planejamento da sua tarefa. Aí tem alguns detalhes. O estratégico aborda a empresa toda, o tático aborda só um departamento e o operacional só uma tarefa. O estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo, o operacional é de curto prazo. Você tem que ter esses detalhes. O estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo, o operacional é de curto prazo. O estratégico aborda a empresa como uma totalidade, toda a empresa. O tático aborda cada departamento, que é a mesma coisa que cada divisão, cada área funcional, cada unidade. E o operacional aborda cada tarefa, também chamado de cada operação, cada atividade. Além disso, o estratégico, ele é um planejamento genérico, sintético, resumido e abrangente. Ele abrange a empresa toda. Já o tático é menos genérico e mais detalhado do que o estratégico. E o operacional, ele é detalhado, super detalhado, é o mais detalhado de todos. É específico, é analítico, tá bom? Então você precisa saber essas diferenças. Olha a nossa sexta questão. Mais uma questão de provas anteriores do IBGE feito pela FGV. Uma das maneiras de dividir uma organização é por meio das classificações quanto aos níveis hierárquicos, de forma que os colaboradores mais importantes e capacitados e que acumulam mais responsabilidades fiquem nos níveis mais altos, enquanto o restante dos funcionários em níveis inferiores. Assinale a alternativa que apresenta o nível considerado mais alto de uma organização. O nível mais alto, aqui em cima. E aí, pessoal, molezinha, né? Nível estratégico. O nível mais alto de uma organização é o nosso nível estratégico. Muito tranquila a questão. Sétima questão. Outra. Um candidato foi aprovado em um concurso público e assumiu o cargo de diretor financeiro. Um cargo de nível estratégico. Foi logo lá para o topo. Em um cargo desse nível, o funcionário necessitará preponderantemente, para seu bom desempenho,
de habilidades relativas a habilidades globais, pensamento sistêmico, tá? Habilidades conceituais. Ele lá em cima não tem que se preocupar com tarefa miúda. Ele precisa se preocupar com olhar para o futuro, não é isso? Bora lá. Capacidade de se relacionar, comunicar e compreender as atitudes e motivações das pessoas e liderar grupos. Não. Isso daqui a pouco eu vou esclarecer melhor. Isso aqui tem a ver com o nível tático, gerente. Se ele tivesse num cargo de gerência no meio, aí sim ele precisaria de muitas habilidades humanas. Só que lá em cima, o que ele precisa é de habilidades conceituais. Visão da... Olha, ele vai trabalhar num cargo de nível estratégico, lá em cima. Ele precisa ter uma visão da organização como um todo, trabalhando ideias e conceitos, teorias e abstrações. Acabou. Esse é o trabalho dele. Daqui a pouco nós vamos ver que isso aí são habilidades conceituais. Lá no nível estratégico, a gente precisa de mais habilidades conceituais. No nível tático, mais habilidades humanas. E no nível operacional, mais habilidades técnicas. Já já eu mostro para vocês. Tá bom? Ó, capacidade de usar técnicas e conhecimentos especializados relativos à sua área de atuação. Isso aqui é no nível operacional, se ele fosse supervisor. Esse primeiro é tático, se ele fosse gerente, tá bom? Vamos lá. Próxima questão de número 8. Um candidato foi aprovado em um concurso público e assumiu um cargo de analista financeiro. Agora é um cargo de nível operacional. Em um cargo desse nível, o funcionário necessitará preponderantemente para o seu bom desempenho de habilidades relativas a, de novo, ó, capacidade de se relacionar, comunicar e compreender atitudes e motivações das pessoas. Não. Isso é no nível tático, de novo, que é a habilidade humana. Visão da organização como um todo, trabalhando ideias. Não, isso aqui é no nível estratégico. Aí sim. Capacidade de usar técnicas e conhecimentos especializados relativos à sua área de atuação. O supervisor tem que focar na tarefa, fazer bem feito, eficiência. É aqui a nossa letra C. Bem legal essas questões, tá bom? Nona questão. Os mecanismos de controle. Os mecanismos de controle utilizados por uma empresa são fundamentais para assegurar que seus produtos ou serviços sejam entregues conforme o especificado para os clientes. Em relação a esses mecanismos, é correto afirmar que eles podem ser divididos conforme o momento da sua ocorrência, tendo como exemplos, pessoal, controle. Ele quer saber mecanismos de controle de acordo com o momento da ocorrência. Antes de eu fazer um trabalho, eu tenho que fazer um controle. Por exemplo, antes de eu começar a estudar, eu verifico se todo o material está na mesa. Durante o meu estudo, eu sempre fico controlando ali o tempo, controlando as coisas. E quando eu acabo o depois ou no final, tá? Eu faço aquele último controle para ver se deu tudo certo. Então, o controle, conforme o momento, ele pode ser antes, por exemplo, de eu começar a concretar uma laje de um prédio, eu vejo se está o material suficiente. Durante eu tenho os cuidados e depois eu vou lá verificar se deu tudo certinho. Então, a resposta aqui, olhando, é o que, pessoal? Controle preventivo, controle simultâneo e controle posterior. Letra C. São os mecanismos de controle quanto ao momento de sua ocorrência. O controle preventivo ou antes, controle simultâneo, que acontece durante a execução da tarefa, e posterior, o que acontece depois. Tá? Eu tenho aqui o esquema do livro do Sobral e Pesci. Controle preventivo, controle simultâneo,
controle posterior. Controle preventivo, ele antecipa problemas, tem foco nos insumos. Tá? Por exemplo, eu vou fazer um bolo e se todos os ingredientes estão na mesa. Exemplo, inspeção de matérias-primas. Fazer uma inspeção antes de começar o trabalho, se todas as matérias-primas necessárias estão aí. Aí depois nós temos o controle simultâneo, que corrige problemas à medida que ocorrem. Foco nos processos, no caminho, no método de trabalho. Exemplo, supervisão direta dos trabalhadores durante a execução. Por último, nós temos o controle posterior, que corrige problemas depois que eles ocorrem. Foco nos resultados. Exemplo, inspeção da qualidade de bens que foram fabricados. Então, o controle preventivo é antes, controle simultâneo durante, controle posterior, que é depois. Tá? Pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre os nossos cursos, tá? 2 minutinhos. Nós temos na loja do concurseiro cursos completos, diretos ao ponto e por um preço justo. É melhor do que você ficar só no YouTube, porque nós já organizamos tudo para você. É suficiente para você passar. Nós temos, por exemplo, para agente de pesquisa e mapeamento, um curso completo por R$ 169. Só, taxa única. E temos um curso para supervisor por R$ 209. Dentro desse curso tem videoaula de teoria e exercício de todas as matérias e assuntos. Geografia, português, tudo. Vai ter um simulado completo com questões inéditas para você treinar. O simulado no PDF e cada professor comenta uma por uma questão. 5 maratonas de exercício com transmissão ao vivo dentro da plataforma. Vamos agendar e aí você vai participar e conversar com os professores enquanto ele comenta só questões. Tipo essa aula aqui, só que com transmissão ao vivo. Você participando e perguntando. Revisão final em videoaulas. 10 dias antes da prova, os professores já vão ter gravado só as questões sonhadas que eles acham que vai cair na prova e aí vão liberar para você estudar. Não é ao vivo, é em videoaula. E apostila em PDF de tudo. Além disso, dentro desses cursos tem um pacote com 300 questões de geografia. Pessoal, esses é o que eu indico para vocês. Vou mostrar outras coisas, mas é esse. Eu vou fazer os 2, então compra supervisor de coleta por R$ 209. Compra esse curso, baixa a cabeça, estuda, não é grande, você vai ter sucesso. Muito top. Professor, eu não gosto só de videoaula, eu gosto de ter contato com o professor. Cara, eu tenho um outro curso, num outro site, que eu sou diretor, que é no exemploalvivo.com.br. É uma turma especial, é turma com transmissão ao vivo. Nessas turmas, presta atenção, é o que eu tenho de mais completo. Tem aquele, por exemplo, para agente de pesquisa, tem aquele pacote, só que mais turma com transmissão ao vivo à noite, começando dia 8 de dezembro. São mais de 20 noites, se eu não me engano, 25 noites de aula. Sempre de 18h40 às 22h, com professores de todas as disciplinas. 3 noites por semana. Começa dia 8 de dezembro, apenas 269. É o 169 mais 100. Só que esse mais 100, você vai ter 25 noites de aulas ao vivo. Se você vai fazer para supervisor de coleta e qualidade, você paga 309, que é R$100 a mais. Você vai ter aquele curso, mas você vai ter mais de 30 aulas à noite, inclusive comigo, toda semana. Toda semana. Começa dia 8 de dezembro. Mas se você comprar hoje, você já começa a estudar as videoaulas. Quando chegar dia 8, aí sim começam as aulas com transmissão ao vivo. É o que eu tenho de mais completo. É no exemploalvivo.com.br. Tem também só a minha matéria, essa matéria avulsa, se você quiser. Só ela, noções de administração. Lá no site lojadoconcurseiro.com.br. É isso. Bora voltar, bora fazer agora a 10ª questão, tá bom? Em um órgão público, que questão legal é essa? Em um órgão público, um funcionário do setor de TI foi promovido ao cargo de gerente, um cargo de nível tático, Em um cargo desse nível, o funcionário necessitará preponderantemente
para seu bom desempenho de habilidades do tipo... Pessoal, a gente vai mostrar o esquema para vocês, mas já decora. Aqui em cima, você precisa principalmente de habilidades conceituais para ser diretor. Para você ser gerente, você precisa principalmente de habilidades humanas. E para você ser supervisor, aqui no nível operacional, você precisa principalmente de habilidades técnicas. Principalmente. Você, para trabalhar em qualquer nível, você precisa das 3 habilidades. Só que lá em cima, você precisa principalmente, preponderantemente, conceitual. Para você trabalhar aqui no meio, como gerente, preponderantemente, habilidade humana. É o caso aqui, ó, um gerente do cargo de nível tático. Preponderantemente precisa de habilidades humanas. Habilidades humanas. Gerente, habilidades humanas. Tudo bem? Tranquilo? Isso eu mostro para vocês neste desenho. Aqui eu tenho, tá, pessoal? Olha, tá? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Aqui é como se fosse um bolo colorido ou uma pizza. Para você trabalhar aqui, eu vou pintar aqui para você entender. Para você trabalhar aqui no nível estratégico, você está sendo representado por esse retângulo. Você precisa de um pouco, bem aqui, ó, um pouquinho de habilidade técnica. Você precisa de habilidades humanas. Mas olha aqui, pessoal, o que você mais precisa, esse pedação, é habilidade conceitual. Então, para você trabalhar aqui em cima, você precisa dos 3 tipos de habilidade. Mas, em primeiro lugar, preponderantemente, habilidade conceitual. Em segundo lugar, habilidade humana. E precisa um pouquinho de habilidade técnica. Para você trabalhar no outro extremo, para você trabalhar aqui no nível operacional, você precisa o contrário. Você precisa o quê, professor? Precisa de habilidade, conceitual, mas só um pouquinho. Você precisa de habilidade humana, mas o que você precisa mais, olha, são habilidades técnicas para você fazer a sua tarefa. Então, a habilidade preponderante no nível operacional é técnica. A habilidade preponderante no nível estratégico é conceitual. Já na gerência tem um equilíbrio entre as 3, mas você vê pelo tamanho do desenho que a maior fatia do bolo é humana. Tem que ter um pouco de habilidade técnica? Tem. Tem que ter um pouco de conceitual? Tem. Mas principalmente a habilidade humana. Então decora que no nível estratégico, a habilidade conceitual é a mais importante. Para trabalhar no nível tático, é a habilidade humana. E para trabalhar no nível operacional, é a habilidade técnica. Olha aqui mais uma questão do mesmo assunto. À medida que os administradores vão ocupando cargos nos diferentes níveis organizacionais, a importância relativa das habilidades necessárias ao desempenho adequado dos seus papéis vai mudando. No nível operacional, são mais relevantes as habilidades? Ele quer saber aqui embaixo, no nível operacional, habilidades técnicas. Habilidades técnicas, não é isso? Fácil, né? Habilidades técnicas são as mais importantes aqui no nível operacional. No nível operacional, você tem que ter bastante habilidade técnica. Bem, então agora nós temos a nossa questão 12. Agora um outro assunto, motivação. Motivação. Teorias de motivação. Aí ele começa falando assim, a teoria da hierarquia das necessidades, também conhecida como pirâmide de Maslow, consiste na ideia de que as necessidades devem ser supridas de forma hierárquica, sendo necessário que as mais básicas sejam satisfeitas, como a fome, para que as mais complexas, como a autorrealização, sejam tratadas.
Em relação a essa teoria, é correto afirmar que ela ficou conhecida no campo da administração associada aos estudos relativos a... Acabei respondendo antes, né? Gestão de materiais, motivação humana, logística reversa, casuística laboral ou inspeção estatística? Eu acabei respondendo, né? Mas todo mundo sabe, né? Que a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que tem a ver com as necessidades, tem a ver com a motivação humana. É uma teoria sobre motivação. É a teoria mais conhecida que existe, né? Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, tá? Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow disse que as necessidades humanas estão relacionadas com a satisfação de necessidades. E ele disse de maneira simplificada que as necessidades humanas, elas podem ser organizadas de acordo com uma hierarquia, com uma pirâmide, onde na base ficam as necessidades fisiológicas, necessidades do corpo, como fome. Depois vem as necessidades de segurança, depois necessidades sociais, depois necessidades de estima e depois necessidades de autorrealização. Segundo Maslow, as necessidades da base da pirâmide se manifestam primeiro e, segundo ele, não há simultaneidade. Segundo Maslow, só depois que você satisfaz as necessidades fisiológicas é que o seu corpo vai ter necessidade de segurança. Só depois que você satisfaz as necessidades de segurança é que seu corpo vai ser ativado nele as necessidades sociais, depois estima e depois autorrealização. Então, segundo ele, não tem simultaneidade. Você não pode ter duas ao mesmo tempo. Outra coisa, Maslow disse que as necessidades fisiológicas e de segurança, as duas da base, são chamadas de necessidades primárias. E as três superiores são chamadas de necessidades secundárias. Tudo bem? Isso tudo é importante. Vamos para a questão 13, ainda sobre a mesma teoria. Uma administradora recém-formada decidiu prestar concurso para o importante órgão público. Ela declarou que o principal motivo de realizar o concurso era buscar a estabilidade no emprego. Ou seja, essa era a necessidade que ela buscava satisfazer. Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação da administradora é satisfazer uma necessidade do tipo fisiológica, segurança, social, estima ou autorrealização. Necessidade de estabilidade no emprego é uma necessidade de segurança. É uma necessidade de segurança, tá bom? Aqui a gente tem um esquema, tudo isso tem no teu PDF. Esse PDF vale ouro, como todos os outros aqui do meu canal. Então a gente tem aqui exemplos de necessidades no ambiente de trabalho. Necessidades fisiológicas no ambiente de trabalho. Necessidades de intervalo de descanso, de conforto físico, de ter um horário de trabalho flexível. Olha o exemplo de necessidade de segurança no trabalho. A mais importante, estabilidade no emprego. Mas também condições seguras no trabalho, remuneração e benefícios. Cuidado, remuneração não é necessidade fisiológica, porque fisiológica é necessidade do corpo. O corpo precisa de descanso, precisa de conforto. Aqui não. Você precisa de uma boa remuneração para te dar segurança que você vai conseguir pagar as contas, que você vai conseguir comer, morar. Depois tem as necessidades sociais, que tem a ver com a amizade dos colegas, espírito de equipe, ter um gestor amigável. Depois vem as necessidades de estima. A que mais cai em prova é reconhecimento e orgulho. Você tem necessidade de ser reconhecido, de ter orgulho de si mesmo, que os outros se orgulhem de você, mas também ter oportunidades de promoção,
assumir responsabilidades por resultado. Memoriza, principalmente esses dois de cima. Necessidades de autorrealização. É ter um trabalho criativo e desafiante. É ter diversidade de tarefas. É ter autonomia. É participar das grandes decisões da empresa. Tá bom? Memoriza isso direitinho, que você vai bem na prova. Tá bom? Próxima questão. Ainda sobre o mesmo assunto. Em uma entrevista de processo seletivo, o responsável pela seleção perguntou ao candidato o que o motiva a trabalhar na organização. O candidato respondeu: busco reconhecimento, busco, deixa eu ajeitar aqui, tá? Ele busco reconhecimento e status, e sei que o cargo me dará prestígio e oportunidades de promoção. Segundo, de novo, a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer as necessidades do tipo, olha, ele quer reconhecimento, ele quer status, orgulho, prestígio, quer oportunidades de promoção. Isso, olha, pessoal, prestígio, reconhecimento, necessidades de estima, necessidades de autoestima e de status, necessidade de estima. Oportunidades de promoção, reconhecimento, status, orgulho, necessidades de estima. Cola no curso aqui da Loja do Concurseiro. Faz esse investimento e estuda 2 investimentos. Um financeiro, tá? E o outro de tempo, de dedicação. Corre, estuda com tudo que você vai ver que as coisas vão acontecer. 15, mais uma, tá? Essa questão já é de uma outra teoria de motivação. Teoria de motivação de McClelland, chamado de teoria das 3 necessidades. Em uma pesquisa sobre motivação no trabalho, realizada em uma organização, a funcionária Ana declarou: o que me motiva no trabalho é mostrar que posso dar conta de atribuições complexas. Gosto de metas desafiadoras. Eu posso dar conta de atribuições complexas. Eu me garanto. Pessoal, a teoria da motivação de David McClelland, ou teoria das 3 necessidades, ou teoria das necessidades adquiridas, tem 3 necessidades. Necessidade de realização, tem as necessidades de poder e as necessidades de afiliação ou associação. Afiliação ou associação. Ou seja, aqui a gente vai ter nada de hedonismo, nada de controle. A resposta ou é necessidade de realização, ou é necessidade de poder, ou é necessidade de afiliação. Quem tem necessidade de mostrar que é o cara, gosta de metas desafiadoras, gosta de se desafiar, gosta de mostrar que dá conta, é uma pessoa que tem necessidade de realização, de sucesso, ele se garante. E necessidade de poder é de comandar, é de influenciar os outros, é de liderar. E a filiação é de amizade, de ter amizades, bons amigos, bons parceiros, tá bom? Realização. Olha só aqui, uma teoria que eu vou mostrar para vocês completa. Teoria das necessidades adquiridas, ou teoria das 3 necessidades. Essa teoria de David McClelland ressalta que as necessidades podem ser aprendidas ou socialmente adquiridas durante a vida, iniciando-se assim que o indivíduo começa a interagir com o ambiente. E essas necessidades se resumem em 3 necessidades básicas. Por isso, teoria das 3 necessidades. Necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de afiliação
ou de associação, que tem a ver com amizade. Segundo McClelland, apesar de em graus diferentes, todas as pessoas possuem esses três tipos de necessidade. Contudo, apenas uma delas prevalecerá e definirá a sua forma de atuação. O que o McClelland disse é que quando a gente nasce, é como se a gente nascesse com 3 vasilhames vazios de necessidades. Um de realização, um de poder e um de afiliação. À medida que a gente vai interagindo com os outros, vai enchendo esses copinhos. Só que tem um copinho que vai encher mais que os outros. Tem gente que tem muito mais necessidade de realização do que de poder e afiliação. Outros têm muito mais necessidade de poder do que as outras. E outras pessoas têm muito mais necessidade de afiliação do que as outras. E é essa que sobressai que vai dizer quem você é, que vai mostrar o seu comportamento. Mas tem um detalhe. As necessidades podem ser adquiridas. Então, a qualquer momento durante a sua vida, dependendo de com quem você anda, a sua postura, você pode adquirir mais necessidade de realização, ou de poder, ou de afiliação. O que seria uma pessoa que tem muita necessidade de realização? É uma pessoa que tem o desejo de ser excelente, é o nosso gabarito. O desejo de ser melhor, de ser mais eficiente. E as pessoas com essas necessidades gostam de correr riscos calculados, gostam de ter responsabilidades, gostam de traçar metas, gostam de receber feedback regularmente sobre os progressos e realizações. Frequentemente gostam de trabalhar sozinha. Sentem necessidade de definir, e alcançar objetivos desafiadores. Só a título de curiosidade, por que pessoas com alta necessidade de realização, pessoas que se garantem, que gostam de estudar, gostam de tirar 10, gostam de ser primeiro lugar, gostam de ganhar na maratona, por que frequentemente eles gostam de trabalhar sozinha? Porque eles não gostam de depender dos outros. Tipo um atleta que ganha medalha de ouro na natação, porque só dependia dele. Depois ele vai para o revezamento 4 por 100. Aí ele depende dos outros. Ele não gosta disso. Ele gosta de se garantir. Ele gosta de depender só dele. É a pessoa que tem alta necessidade de realização, de sucesso, de ser o melhor. Tá bom? Não é poder, tá? Não é poder, mas sim prestígio. Agora, pessoas que têm alta necessidade de poder, tá? É outro comportamento. É o desejo de controlar os outros e de influenciá-los, de ser chefe, de ser líder. Essa necessidade vem do desejo de ter impacto, de ser forte e influenciar as pessoas, derivando da necessidade de fazer os outros se comportarem de uma maneira que não fariam naturalmente. As pessoas que têm essa necessidade alta gostam de estar no comando, buscam a influência sobre os outros, preferindo estar em situações competitivas e de status, e tendem a se preocupar mais com o prestígio e a influência do que propriamente com o desempenho eficaz, e sentem-se atraídos por riscos elevados. Gostam de influenciar os outros, gostam de estar no comando, necessidade de poder. E o último é aquela pessoa que gosta da galera, não gosta de risco. Tá no trabalho, mas gosta mesmo é quando chega sexta-feira à tardinha, que vai todo mundo pro boteco, tomar uma e jogar a conversa fora. A necessidade de afiliação reflete o desejo de interação social, o desejo de contatos interpessoais, de amizades e de poucos conflitos. Pessoas com essas necessidades colocam seus relacionamentos acima do trabalho, preferem a colaboração do que a competição, não gosta de incertezas e de riscos elevados, querem que goste dela e vai fazer muitas vezes aquilo que o resto do grupo quiser fazer. Essa pessoa não é muito interessante para a empresa, só em raras circunstâncias. O ideal é que você contrate pessoas com alta necessidade de realização, tá? Bem, pessoal, só relembrando, tá? Não fiquem chateados com o meu comercial, mas é que eu preciso convencer você a entrar no meu time, tá? Sem negócio de mentoria, sem nada. Você, por apenas R$ 209, vai ter um curso
com videoaulas diretas ao ponto. Tipo essa, que vai mudar, elevar o teu nível, tá bom? Pessoa, eu quero só revisão. Tem, só revisão. Por exemplo, para supervisor de coleta, só a revisão. Só que a revisão só começa 10 dias antes da prova. R$ 44,00, tá? E tem um simulado completo, é em janeiro. Presta atenção. Se você comprar esse produto por 44, vem um simulado, mas só em janeiro. E 10 dias antes começa a revisão. R$ 44,00. Você, além de ficar muito top na época da prova, você ajuda o professor. R$ 44,00. Você adquire no site Loja do Concurseiro. Tem só o pacote com 300 questões de geografia. Começa 10 de dezembro e a cada 10 dias eles vão liberando 60 questões, até completar 300. Mas se você comprar esse curso completo de 209 ou de 169, geografia está aqui dentro, revisão está aqui dentro, simulado está aqui dentro, maratona está aqui dentro. Te aconselho a comprar aqui, ou aquele do exemplo ao vivo que eu mostrei, que tem aulas com transmissão ao vivo, que aumenta R$ 100. Aquele é o mais top de todos. 16. Mais uma questão do IBGE. Uma das primeiras perspectivas utilizadas para compreender o conceito de liderança, uma das primeiras perspectivas, lá no começo, quando se queria entender a liderança, mas que ainda é muito citada, apesar das críticas, essa perspectiva, uma das primeiras, prega a existência de características inatas aos líderes, que os diferenciam de indivíduos comuns. Tem algumas coisas que estão no gene, que já nasce. Tem uma teoria, tá, que é uma das primeiras ideias, que hoje essa teoria não é aceita, tá? Bastante citada, mas não é aceita. Ela prega que o líder é aquele que nasce líder. Prega a existência de características inatas aos líderes, que os diferencia dos indivíduos comuns. Acerca dessa perspectiva, é correto afirmar que essa teoria é conhecida como... Bem, agora já não estamos mais falando de motivação, estamos falando de liderança, tá? O nome dessa teoria é da liderança situacional? Não. Transformacional? Não. Teoria dos traços de liderança. Teoria dos traços. Teoria dos traços. Você já nasce com traços de personalidade, traços físicos que o tornam líder, que o diferenciam dos liderados, tá? Existem características inatas aos líderes que faz com que eles se diferenciem dos indivíduos comuns. Isso é tolice. Liderança, na verdade, é uma habilidade. Liderança é uma competência que você consegue desenvolver durante a sua vida. Mas essa teoria se chama teoria dos traços ou teoria dos traços de personalidade. A teoria dos traços acredita que algumas pessoas já nascem com o dom de serem líderes. Dessa forma, o grande foco do estudo dela foi reconhecer e determinar quais eram esses traços hereditários que levam uma pessoa a desenvolver habilidades e competências, que estão diretamente relacionadas à figura de um líder, tanto em seu ambiente de trabalho quanto fora. É uma teoria furada. Hoje, muito crítica, recebe muitas críticas, não é considerada pelos cientistas como verdade. Mas se perguntar qual é a teoria que diz que as pessoas já nascem líderes, é a teoria dos traços de personalidade. 17, reta final das nossas 20 questões. Espero que estejam gostando. Deixa um comentário, nem que seja só um pontinho. Você já me ajuda, eu juro, já me ajuda. Se você colocar a cidade que você está estudando, é legal, porque eu sei aonde eu estou chegando, me ajuda mais ainda. Mas um mísero pontinho, você já me ajuda, tá bom? O gerente de uma equipe de pessoas altamente qualificadas, ele é conhecido, esse gerente, por dar total liberdade aos membros da equipe para decidirem e executarem suas tarefas. Ele afirma que meu grupo tem capacidade, motivação e maturidade para realizar o trabalho.
Meu papel é disponibilizar as informações e os recursos de que eles precisam. A pergunta é, qual é o nome do estilo de liderança desse gerente? São os famosos 3 estilos de liderança. O estilo autocrático, tá? O estilo democrático e o nosso estilo liberal, ou laissez-faire. Nesse caso, seria conhecido porque assim, ele pode tomar decisão sozinho, ou ele pode tomar decisão em conjunto com o grupo, ou ele pode delegar para o grupo, dar liberdade para o grupo decidir. É o que ele faz. Ele dá total liberdade para os membros. Ele é um líder liberal. Liberal ou laissez-faire. Liberal, também conhecido como laissez-faire. Muitas vezes na prova não vem a palavra liberal, vem laissez-faire, tá bom? Então, em francês, deixar ir, deixar e fazer, liberdade, tá bom? Tranquilo? Olha só, pessoal, de maneira bem rápida, aqui no canal eu tenho um vídeo sobre estilos de liderança. Não importa qual é a banca, mas se você procurar lá estilos de liderança, é uma aula só sobre isso. Eu explico tudo isso, tem PDF para você baixar, tem um monte de questões. Então aqui eu vou fazer de maneira bem direta. Mas se você tem interesse, você vai lá e assiste a minha aula no meu vídeo sobre estilos de liderança. Estilos de liderança de White e Lipton. Liderança autocrática, liderança democrática, liderança liberal. São os 3 estilos de liderança. Estilos de liderança que tem a ver com o comportamento do líder na hora de tomar decisões. Na hora que o líder vai tomar decisões, ele tem a prerrogativa de tomar decisão. Ele é o líder, ele é o chefe. Ok. Se ele usar essa prerrogativa e ele decidir tudo sozinho, ele é um líder autocrático. Se ele tomar decisão em conjunto com o grupo, levar em conta a opinião do grupo, ou deixar que o grupo decida, mas com ampla participação dele, ele é um líder democrático. Se ele praticamente não participar das decisões, ou até mesmo não participar, dá total liberdade para o grupo tomar decisões, ele é um líder liberal. Tá? Então, olha só, apenas o líder decide e fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. O líder é que determina as providências. O líder determina a tarefa de cada um. O líder determina as duplas, as equipes, o companheiro de cada um. O líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um. Se o líder decide sozinho, ele é um líder autocrático. Agora, o que o pessoal erra em prova é a diferença do democrático e do liberal, porque é muito parecido. Eu posso dizer que em ambos o grupo decide, mas lá no liberal tem uma total liberdade para o grupo, com a participação mínima do líder. A participação do líder é limitada, com absoluta falta de participação do líder. O grupo decide sem o líder ou com pouquíssima participação. Já na liderança democrática, as diretrizes são decididas pelo grupo também, mas que é estimulado e assistido pelo líder. O grupo decide, mas com o aconselhamento do líder. Então, a democrática, eu posso dizer que o líder decide com a participação do grupo ou que o grupo decide com a participação intensa do líder. É democrática. Não é porque o grupo decide que é liberal. Agora, se eu dou total liberdade, eu praticamente não participo, aí sim é a liderança liberal. 18ª questão. Bem, agora outro assunto. Comunicação. Essa aqui sobre o processo de comunicação, os elementos da comunicação. Sobre o processo de comunicação, elemento fundamental para a concretização dos objetivos organizacionais, é correto afirmar que ele vai dar um conceito e depois ele diz, são conhecidas por receptores, sinapses, canais, ruídos ou meios. As perturbações indesejáveis que tendem a prejudicar a compreensão das mensagens enviadas. A exemplo
de uma música alta ao lado de uma sala de aula onde está ocorrendo uma reunião. Então, uma música alta, uma perturbação indesejável, é um receptor? É uma sinapse? Não, é um ruído. Ruídos são perturbações indesejáveis. O ruído pode acontecer em qualquer ponto do processo de comunicação. O ruído pode estar no emissor, o ruído pode estar no receptor, o ruído pode estar no canal, o ruído pode estar no código. Perturbações indesejáveis que tendem a prejudicar a eficácia, tendem a prejudicar a compreensão da mensagem, são os ruídos. Então a gente tem aqui um processo de comunicação. E vejam que o ruído, eu coloquei aqui no meio, apontando para todos os lugares. O emissor, ele envia uma mensagem através de um canal. Só que para ele enviar uma mensagem, ele precisa codificar. Precisa usar um código. Por exemplo, o código Morse, a língua portuguesa, a língua japonesa, a língua brasileira de sinais. Ele codifica a mensagem e manda através de um canal. Por exemplo, pela internet. Chegando lá a mensagem, o receptor decodifica e compreende. Depois ele manda a mensagem de feedback. Tipo, ok, entendido, estarei lá às 19 horas. Feedback ou retroação. Sendo que em qualquer momento aqui pode acontecer um ruído, uma perturbação. Por exemplo, um chiado no celular. Por exemplo, o cara codificou e ele traduziu para o japonês tudo errado. A pessoa traduziu errado. O receptor é um pouco surdo. O emissor, ele é um pouco gago. Tudo isso são ruídos. Tudo isso são ruídos. O ruído ele pode acontecer em qualquer momento do processo de comunicação. Tá bom? Olha só aqui. Os ruídos é o termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro do processo de comunicação e que afeta a mensagem enviada. Tudo bem? Então a gente tem aqui todos os elementos. Emissor é a pessoa que inicia a comunicação. Receptor, destinatário é a pessoa que recebe. Mensagem é o conteúdo da comunicação. O código é o conjunto de símbolos, signos ou regras usadas para transformar a ideia do emissor de uma forma comunicativa. O canal é o meio, o veículo que transporta a mensagem. Codificação é o processo de transformar o pensamento numa forma simbólica. Decodificação é traduzir os símbolos numa mensagem que ele possa entender. Ruído é o que nos interessa. É o termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro do processo de comunicação e que afeta a mensagem enviada. Referente é a mesma coisa que contexto. É também chamado de contexto. Isto é o assunto que é tratado no conteúdo que compõe a mensagem. E feedback ou retroação significa realimentação. É o retorno da informação para o emissor, para ele saber que a mensagem foi transmitida corretamente. Cuidado, para haver comunicação tem que haver transmissão de ideia, mas tem que ter compreensão. Sem compreensão, não houve comunicação, tá bom? Pessoal, no meu canal, tá? Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um programa de membros, tá? Ele custa todo mês R$ 14,99, é direto com o YouTube, tá? Para quem faz muito concurso de área administrativa, vale a pena. Eu tenho uma série que é exclusiva para os meus assinantes, de 30 questões comentadas de vários assuntos, 30, vale muito a pena. Qualquer coisa, entra aqui no YouTube, clique em Seja Membro, que vale muito a pena. Mas por enquanto, foca no IBGE. Outra dica, tá quase acabando. Se você precisa estudar português para concursos públicos, esse é o caminho. A professora Yara Celi, ela tem um site, que ela tem os cursos Quebrando a Banca. Maravilhosos, baratinhos. Às vezes ainda tem Black Friday, é top. Mas presta atenção, na pior das hipóteses, vai lá no YouTube dela e assiste tudo que é vídeo de FGV. Tem muito lá, grátis. Ela é top. Vai lá, procura agora, tá? É a tarefa de você, estudar português. Seja para qualquer concurso, qualquer banca, professora Yara Celi. Yara Coelha, como se escreve. Questão 19.
As duas últimas questões são do mesmo assunto. Bem interessante, tá? Ao retornar de férias, o funcionário de um órgão público encontrou 400 novas mensagens em sua caixa de correio eletrônico, contendo comunicações internas, contendo informações de órgãos de controle, além dos e-mails do seu chefe, dos membros de sua equipe e de outros clientes internos. O cara estava de férias. Quando ele voltou, tinha 400 e-mails. Poucos dias depois, seu chefe perguntou-lhe por que não havia respondido a uma determinada mensagem que continha informações sobre um novo e importante projeto. Aí vem a pergunta: a barreira à comunicação que melhor explica o que pode ter havido é filtragem, canal inadequado, percepção seletiva, feedback inadequado ou sobrecarga de informações? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas barreiras à comunicação eficaz. Nesse caso, quando tem muita mensagem, mais do que a gente consegue suportar, resolver, é a sobrecarga de informações. Sobrecarga, não é filtragem. Sobrecarga, filtragem e percepção seletiva, você tem que saber para a prova, tá bom? Olha só, barreiras à comunicação eficaz. Bora ver a matéria, aí você vai entender. Existem diversas barreiras que podem dificultar ou distorcer a comunicação eficaz. Abaixo são expostas algumas delas, que são mencionadas por Robbins, Stephen Robbins, em 2008. Uma que é uma das que mais cai em prova, filtragem. Esse assunto cai bastante na FGV. Filtragem refere-se à manipulação da informação pelo emissor, para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Ele vai dar um exemplo. Por exemplo, quando uma pessoa diz para outra exatamente aquilo que ela acredita que a pessoa quer ouvir, está filtrando a informação. Essa distorção pode acontecer pelo medo de dar más notícias ou pela vontade de agradar o outro. Muitas vezes, você tem que dar uma notícia e aí você não fala tudo, ou você fala de um jeito amenizado, tá? Para quê? Você filtra, tá? E aí, o emissor é que filtra, não é o receptor, hein? É o emissor. Ele é que filtra. E ele faz com que a pessoa avise a mensagem para outra pessoa. Isso é uma barreira à comunicação eficaz. Porque ele filtra, ele não diz o que tem que dizer, ele só diz o que ele acha que a outra pessoa quer ouvir. Então, é a filtragem. Aí nós temos o contrário, que é a percepção seletiva. A pessoa que vai transmitir a mensagem fala tudo, mas a pessoa que recebe só entende o que ela quer, só o que é interessante para ela. Presta atenção. Percepção seletiva não tem a ver com emissor, tem a ver com receptor, aquele que recebe. Percepção seletiva, o receptor no processo de comunicação vê e escuta seletivamente, com base em suas próprias necessidades, motivações e experiências, história de vida e outras características pessoais. Os receptores também projetam seus interesses e expectativas quando decodificam mensagens. A realidade não é simplesmente vista, ela é interpretada e então chamada de realidade. A pessoa só ouve o que ela quer. A pessoa conta uma história inteirinha. Aí ela se apega a um pedacinho da frase. Aí você diz, mas não foi isso que eu disse. Não, a pessoa se apega só àquele trechinho. Isso é percepção seletiva. É uma barreira que está no receptor. Já a filtragem está no emissor. Mas nós temos mais. Temos a sobrecarga de informações. As pessoas têm capacidade finita de processar informações. Quando as informações com que se tem que trabalhar excedem a capacidade de processamento, o resultado é a sobrecarga de informações. Atualmente, as demandas para atender e-mails, telefones, reuniões, leituras aumentam o potencial de sobrecarga dos profissionais.
Quando as pessoas têm mais informações do que conseguem organizar e utilizar, a tendência é selecionar, ignorar ou esquecer informações, ou deixar de processar informações adicionais até que a sobrecarga seja superada. E temos outra barreira que são as emoções: raiva, medo, alegria, frenesi. A maneira como o receptor se sente no momento em que recebe a mensagem vai influenciar sua maneira de interpretá-la. Uma mesma mensagem pode ser interpretada de uma forma, caso alguém se sinta aborrecido ou distraído, e de outra forma, caso esteja feliz. As emoções acabam virando uma barreira à comunicação eficaz. Os estados emocionais mais extensos, como euforia e depressão, têm maior probabilidade de impedir a comunicação eficaz. Nessas situações, a tendência é deixar de lado a racionalidade e a objetividade para dar lugar apenas às emoções. E a 20ª, a última questão. Barreiras à comunicação são um problema comum em grandes organizações com muitos níveis hierárquicos. À medida que vão sendo passadas dos níveis hierárquicos inferiores para os níveis hierárquicos mais altos, é preciso que as informações sejam sintetizadas e condensadas. Olha só, nesse processo é comum ocorrer a manipulação deliberada, proposital de informações, para que elas sejam vistas de forma mais favorável pelos receptores da informação. Essa barreira é conhecida como você manipular a informação de propósito para que a informação seja vista de forma mais favorável. Filtragem. Você filtra para que a mensagem seja vista de forma mais favorável. Tá aqui, ó. Filtragem. Manipulação da informação pelo emissor para que ela seja vista de forma mais favorável pelo receptor. Pessoal, espero que tenham gostado. Adquire os cursos da Loja do Concurseiro. Com certeza é o caminho mais curto entre você e essa vaga, tá bom? Fica com Deus, estuda, pessoal. Valeu!